Amados irmãos, unimos todos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos agradecer a Ti, Pai amado, por esta hora, por este momento, por esta graça maravilhosa que o Senhor tem nos dado, de poder estar unidos, Pai, na fé, unidos no reconhecimento de filhos de Deus, unidos pela palavra, unidos pela vontade de estarmos na íntima comunhão com o Senhor, com seu Filho, com o Espírito Santo, que nos ilumina e nos dá um entendimento, com o nosso apóstolo maior que vai à frente, nosso apóstolo de distrito, nossos apóstolos aqui no Brasil, bispos e servos. E vivermos assim essa hora de graça, da qual o Senhor tem nos colocado a palavra para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ter o entendimento, que não haja a indecisão no coração de cada um de seus filhos, principalmente neste momento do qual recebemos a palavra, e ela vem das alturas, ela vem para nos conformar, vem para nos confortar, ela vem para nos ajudar, e termos o pleno reconhecimento de filhos de Deus, unidos no amor a Ti e também no desejo de sempre estarmos próximo e ajudarmos aos que estão em nossa volta, nossos próximos, Pai, que neste momento, nesta oração, clamamos a Tua ajuda a todos eles, os que estão nesse momento participando dessa transmissão, os que estão impossibilitados, Pai amado, rogamos por todos, os que estão em dúvidas, também por esses temos que orar como está nesta palavra de hoje, e rogamos a Ti, Pai amado, a Tua ajuda. Claro, em primeiro lugar, agradecer a Ti por todas essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, e não deixar que elas escapem, Pai, de nossas mãos, de nosso entendimento, Pai, para que possamos assim alcançar a Tua graça. Amado e bondoso Pai, que também os irmãozinhos que nesse momento estão ouvindo esse serviço divino, que dentro da possibilidade de cada um em breve também, possam voltar, vir e ouvir a palavra, Pai, presencial, onde essa vem também na sequência dos sacramentos colocados, onde temos o perdão dos pecados, onde temos, Pai, aquilo que já no domingo passado, na Páscoa também, Pai, podemos viver essa comunhão e no agradecimento a Cristo pelo seu sacrifício na cruz e que nos traz a benção, que nos resgatou da morte e nos colocou nesse caminho, na esperança de seu retorno. Ajude a todos nós a isso, Pai. Nos dê fé. E não rogamos só por nós aqui também, sobre essa terra, mas para os nossos no além. Que lá também já receberam a Cristo, Pai. Que lá também aguardam, esperam o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles primeiro ressuscitaram num corpo celeste, estarão com Cristo. E assim nós, se estivermos em vida também, vamos alcançar essa graça. Nos abençoe para que possamos ter esse reconhecimento. E tudo, Pai amado, pedimos em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra que hoje está colocada para nós, ela está
em Marcos capítulo 16, no versículo 14, que diz: finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançaram-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haveram crido no que tinham visto já o ressuscitado. E diz: amados irmãos, amadas irmãs, juntamente aqui com os irmãozinhos que estão presentes, colaborando nesse trabalho de transmissão, juntamente com o amado pastor Edson, queremos desejar a todos a benção de Deus, que sejam todos bem-vindos nessa transmissão e que possamos viver a alegria da palavra, que sempre nos conforta, que sempre nos dá o ânimo, que sempre nos aumenta a esperança no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra aqui, dado para nós, para esse domingo, mostra uma situação que ela, em muitos e muitos momentos, fazem parte de nossas vidas. Devido às muitas dificuldades, devido também à receptividade das pessoas com quem convivemos, o dia a dia nosso, amados irmãos, para nós, com certeza, neste momento, principalmente, o desejo era que pudéssemos viver somente unidos com os cristãos, com aqueles que creem, com aqueles que não duvidam, com aqueles que não questionam, com aqueles que não põem dificuldades muitas em suas vidas. E isso, amados, é uma graça, é uma benção de Deus na casa de nosso Pai, na palavra que podemos a cada domingo receber, a cada palavra pastoral, a cada visita, a cada telefonema, amados, de um servo, de um irmão. Então, gostaríamos de viver somente esse mundo, mas isso ainda não é possível. Vai acontecer, isso vamos viver, mas isso ainda não é possível. E, amados, com essa situação, muitas vezes vem o questionamento: por que isso, por que aquilo? E, amados, vejam essa palavra de hoje, que é colocada para nós. Não é algo novo, é algo do qual já no Antigo Testamento, vocês já sabem por vários e vários serviços divinos, pela leitura bíblica, muitas vezes que vocês o fazem. Então ali vocês veem que o questionamento, a dúvida, amados, era algo que estava muito constante. E não foi diferente ali no tempo de Jesus, quando ele crucificado, quando ele ressuscitou. Aqui fala exatamente a respeito da ressurreição e também da ascensão. O título, amados, desse versículo diz: a ressurreição. E as aparições de Jesus
depois da sua ressurreição. Amados, não resta dúvida nenhuma que aqueles que viveram esse momento, que estiveram de corpo presente naquele momento, foi algo muito doloroso. Alguém que eles tinham toda a sua confiança, pela sua pequena trajetória sobre essa terra, mas pelo amor a Deus, amados, pelo seu respeito, pela sua comunhão maravilhosa com Deus, que era colocado para os seus discípulos. Quem esses discípulos? Aqueles que dariam continuidade, aqueles que iniciariam, poderíamos dizer assim, a igreja de Cristo sobre essa terra. E amado, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu, amados, primeiro para quem? Para Maria Madalena e para aquelas mulheres que ali estavam, porque foram ao sepulcro ali, ao túmulo de Jesus. E onde estava Jesus? Jesus ali não estava mais. E elas estavam atônicas com isso. E o que fizeram essas mulheres? Para onde elas foram? Para aqueles que seguiam a Jesus, como está na palavra de hoje, aos 11 que Jesus disse: permanecei em Jerusalém, que eu estarei convosco. Os discípulos tinham duvidado, amados, como está nessa palavra de hoje, desse testemunho dessas mulheres que diziam: eles não estão lá. E depois elas tinham visto. E eles duvidaram, amados irmãos. E como diz na Sagrada Escritura, e partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando, porque perderam a sua referência. Perderam ali, amados irmãos, o alcance maior para estarem com Deus, mas é justamente o contrário. Ali eles ganharam e não perderam, porque através do sacrifício de Cristo na cruz, então se abriu o caminho do homem para com Deus. O mal foi vencido. Mas eles estavam tristes, porque estavam ainda muito ligados àquilo que é o material, aquilo que são os sentimentos do corpo, da carne. E não estavam colocando ali em evidência a alma. E ouvindo eles que Jesus vivia e tinha sido visto por elas, não creram, simplesmente não creram. Amados, tinham duvidado. E amados, e tão pouco tinham um entendimento, tinham entendido a morte de Jesus Cristo. Não é assim? Porque esse fato era um fato que Jesus antes já tinha relatado a eles. E tinha dito que ele iria, mas voltaria entre eles. Amados, se não bastasse esse relato dessas mulheres, amados irmãos, depois também uma outra aparição de Jesus aconteceu. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam caminhando para o campo. E fez com que eles retornassem. E amados, indo esses, anunciaram aos outros, mas nem ainda creram. Nem ainda creram. E poderíamos dizer, né, que isso é um fato novo para nós? Quantos hoje não deveriam de crer e não creem? Eu não estou falando, amados, daqueles que desde o início de suas vidas e até hoje, amados, não creem em Deus, não seguem ou não dão importância. Estamos falando daqueles que já tiveram essa possibilidade, já souberam
desse retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, e também duvidam e acabam se perdendo no meio do caminho. Amados irmãos, e indo esses anunciando aos outros, mas nem ainda creram. E amados, o texto bíblico para esse serviço divino, superar dúvidas, é o tema de nosso apóstolo maior. Então diz: finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançaram-lhe em rosto e a sua incredulidade, dureza do coração, porque não haveram crido no que tinha visto e já o ressuscitado. Então foi um momento ali que Jesus ficou bravo com eles. Jesus ficou bravo da incredulidade. Com certeza ali foi um momento, um aborrecimento de Jesus, porque eram os 11 que estavam ali, amados, que foram escolhidos a dedo por Jesus. E, amados irmãos, eles estavam acompanhando e vivendo a vida ali de Jesus e vendo todos os seus exemplos, aquilo que Jesus não dava importância por nada sobre essa terra, mas não somente aquilo que era a vontade de Deus e aquilo que era a sua missão, e com certeza a missão que seria dada de Jesus para cada um daqueles. E, amados irmãos, Deus não rejeita ao indeciso. Deus não rejeita, como assim foi Jesus. Se já diz a cada serviço divino, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Trindade, que é um só, amados, muito mais naquele momento, porque realmente eles estavam na frente de Deus, como também na Sagrada, Jesus disse para Tomé e para Filipe, ali para eles, fala assim, que eles, então nos mostre Deus. E Jesus falava: vocês têm me visto e não têm visto a Deus? Muito mais naquele momento, porque ali era a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus ficou bravo com eles. No momento ali ele falou: mas por que dessa incredulidade, como podemos ouvir aqui? E, amados, tão pouco tentaram entender a morte de Jesus. Deus não rejeita o indeciso. Portanto, o ressuscitado se revelou aos discípulos e ao mesmo tempo os criticou. Mas isso não lhe impediu, amados, de dar-lhe uma grande missão. Tudo aconteceu, amados, muito rápido. E tudo isso foi necessário para fortalecer aqueles homens escolhidos por Deus, para que eles pudessem ter o seu caminho. E nem por tudo isso Jesus deixou de ajudá-los, de confiar a eles missões, para que eles pudessem também fazer o trabalho necessário, o trabalho do qual até hoje é realizado, o trabalho dos primeiros apóstolos que deram forças para os demais, até nos dias de hoje. E, amados, e a missão? Qual a missão essa de Jesus para com eles? Amados, a missão foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E a força nesse evangelho, nesse trabalho que Jesus, nesta missão, deu aos seus discípulos e que se tornaram seus apóstolos, era: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, amados, é uma palavra que é dura e é dirigida, poderíamos dizer, muitos mais para os cristãos. Como você crê em algo ali, ou seja, você é ensinado, é colocado, é mostrado,
amados irmãos, até no material ali é mostrado para você, e você chega na hora H, não dá a mínima importância das costas para aquilo que muitas vezes é lhe oferecido. Então, como está aqui nesta missão, mas o apóstolo maior também, no decorrer desta palavra, ele também nos diz que tudo isso é possível, e amados, muito mais para nós hoje, até do que para aqueles que viveram esse momento, tudo isso é possível pela fé. Foi para eles, precisaram ter muita fé, porque todos sofreram, precisaram ter muita fé. E amados irmãos, assim é desta forma para nós. Amados, a dúvida não só imperou neles, imperou também em João Batista. Sabemos da missão de João Batista, e nem por isto o papel maravilhoso do qual ele foi incumbido sobre essa terra deixou de acontecer. E amados, queremos superar as dúvidas. Não é surpresa que alguma pessoa, amados irmãos, duvide da realidade de alguns acontecimentos dentro da fé cristã. Não é. Muitas coisas, amados, só é possível acreditar se tivermos muita fé, amados irmãos. E amados, mas isso é possível pelo bom andamento e pela boa graça de Deus, pela sua onipotência. E amados, vai além do que podemos imaginar. E amados irmãos, também nós podemos ter dúvida. Não é assim? Também nós podemos ter dúvida. Não vamos dizer que isso não acontece, que também podemos ter dúvidas. Mas a cada serviço divino, Cristo está conosco. Cristo está presente e Ele nos ilumina, nos dá força, como ouvimos na oração inicial, pela palavra, daquilo que ouvimos, e nos alimenta e nos faz buscar a graça de Deus. Amados, Deus não muda o mundo. Nunca esquecemos disso. Deus não muda o mundo, aquilo que Ele construiu. Mas, sim, Deus muda as pessoas. Assim como foi com Saulo, assim como foi com Zaqueu, que ouvimos em serviço divino passado. E amados, nada está perdido. Não pode haver o desânimo. Na nossa fé, qual é o maior desânimo que poderíamos ter? Na nossa fé, na nossa confiança de seguirmos à frente. É aquele a quem testemunhamos não seguir. Fala, puxa, mas tentei e não consegui. Esse desânimo não pode estar no coração de um filho de Deus. Talvez aquilo, o trabalho, o testemunho, aquilo que podemos realizar, não vai ter aquela força, aquela demonstração, aquele resultado momentâneo aqui sobre a terra, amados, mas no além, como sabemos, é totalmente diferente. E ali também, muito mais, até poderíamos dizer, está a graça de Deus. Então temos que nos manter fiéis. A fé nos abre a possibilidade de uma compreensão mais profunda, amados, mais profunda. E a confiança, como tiveram aqueles discípulos e seguiram o caminho e também levaram a graça e a confiança para aqueles que ali o seguiram. Independente do que vem pela frente, amados irmãos, a confiança temos que ter e agradecer a nosso Pai. Quem crer e for batizado será salvo. Pensamos nisso. Já fomos batizados. Amados, já fomos selados. Agora temos que ter fé. Temos que mostrar as nossas obras e seguir adiante, não duvidar e crescermos na fé, como assim também aconteceu com aqueles discípulos, os primeiros apóstolos, no tempo de Jesus. Amém.
Está entre nós também o pastor Edson, eu peço para ele que coloque aquilo que está em seu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa palavra mostra para nós de que temos que ter muito cuidado, um trato com aquilo que compete à obra de Deus, com um trato com bastante afinco, tomarmos muita atenção com as coisas de Deus, para que não venhamos cometer erros como cometeram os discípulos naquele tempo, na presença do Senhor. Por quê, meus queridos irmãos? Porque dúvidas todos nós temos. É normal o ser humano participar de alguma coisa, de algum momento, receber algum trabalho, alguma proposta, e ele ter dúvida na hora. Isso é normal, isso acontece para cada um de nós. Mas você ter dúvida de alguma coisa que você viveu, que você foi orientado, que você, dia após dia, tem que se preparar para aquilo, e acontecer como aconteceu para os discípulos, não é à toa que Jesus Cristo teve que ficar muito bravo. Jesus Cristo jamais esperava uma resposta daquela dos seus discípulos para as irmãs que foram falar a respeito de que o corpo não estava mais ali. O corpo do Senhor não estava mais lá. E outras situações mais que ocorreram na obra de Deus e ocorrem, que não se pode ter dúvida, porque o trabalho tem que ir para frente. Nós temos também o relato de João Batista, ele que anunciava a vinda de Cristo, aquele que ele iria batizar. Quando ele se viu diante do Senhor, ele ficou na dúvida também, dizendo: é você quem esperamos? Vejam que situação. Mas o batismo houve, o trabalho aconteceu. E eu me recordei ali sentado no banco de algo grandioso já ocorrido também na obra de Deus, com relação à dúvida do trabalho que Deus colocou na mão de Moisés. Vocês se lembram? E olha que Moisés conversava ali praticamente diariamente com Deus, ouvia a sua voz. Moisés teve a dúvida no momento em que o Senhor lhe disse: olha, eu quero que você vá lá libertar o meu povo, que você converse com o faraó, para que ele liberte o meu povo. Moisés, na hora: como, Senhor? Como eu vou enfrentar um faraó? Como que eu vou fazer ele libertar o seu povo? E Deus lhe disse: vá, mesmo que você não consiga falar,
as pedras falarão. Por quê? Porque o trabalho tinha que ser feito. E os discípulos de Cristo, Jesus Cristo não amenizou não, nós ouvimos. Na dúvida, mas Jesus colocou o trabalho para eles, para levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Então, meus queridos irmãos, existem momentos que a dúvida ela pode trazer problemas, mas o trabalho ele deve ser feito. Eu me recordo que quando comecei a frequentar a igreja, logo passei a subdiácono, diácono, recebi o cargo de pastor. Muito bem. Logo no início, um cargo superior me ligou em casa dizendo: olha, temos uma irmã internada lá no interior de São Paulo, em Marília, e ela necessita da Santa Ceia para ontem, porque o estado dela não é bom. Eu fiquei preocupado. Falei: olha, amado servo, eu tenho dúvidas de como chegar lá, encontrar a Santa Casa, o hospital, não sei se vou conseguir. A resposta foi a seguinte: vá e cumpra com o trabalho. Chamei um diácono, o diácono concordou e fomos. E chegamos muito bem na cidade. Encontramos o hospital em questão de minutos e a irmã pôde receber a Santa Ceia. Vejam, temos dúvidas, mas se colocamos em prática, a coisa flui. E é o que Jesus Cristo quer de nós, é o que Deus espera de todos nós que trabalhamos na obra de Deus. Mesmo que possa pairar uma dúvida, não se freie, vá para a frente e faça o trabalho. Amém. Amados, essa palavra de hoje o apóstolo coloca que muitos exemplos, se voltarmos para trás, olhar as muitas coisas que aconteceram, muitos exemplos vamos ter, muitas situações vividas, poderíamos dizer de uma certa forma positiva, negativa, mas as duas temos que ponderar, as duas temos que olhar por elas, uma de agradecimento e a outra, amados irmãos, o que eu devo fazer para melhorar? Como eu tenho que proceder? Então, nada é perdido. Vocês viram aí que não foi pela dúvida dos discípulos, não foi pela dúvida de João Batista, como ouvimos, do amado pastor, que eles não tiveram um grande papel sobre esta terra na obra de Deus, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados, todos os trabalhos reconheci. Então, amados irmãos, tem um ditado que diz: é errando que você aprende. Não é assim? É errando que você aprende. Então, amados, não vamos deixar de fazer. E o resultado, amados, vai nos mostrar o que temos que fazer. E como está nessa palavra, amados, Deus, Ele ama as pessoas. Deus está preocupado com cada um de nós. Se erramos muito, amados irmãos, Ele não está preocupado. Nós estamos, nesta palavra, inclusive de hoje, superar as dúvidas é o caminho de salvação. É o caminho de salvação. É essa preocupação que temos que ter. E a oportunidade está à frente. Às vezes achamos que essa oportunidade está terminando, mas Deus abre mais. Ele abre mais um tanto. Sempre porque Ele quer ver nós melhorarmos. Ele confia em todas as pessoas sobre essa terra. Ele dá a possibilidade para todos. E essa está para nós. E nós temos que testemunhar isso, não esquecemos. Como está nessa palavra aqui nesse capítulo de João. Então, ali foi a aparição de Jesus, a sua ressurreição e o testemunho de cada um que pôde dar ali. Então,
É um trabalho do qual também colocado para nós hoje, amados, vamos fazer isso com muito amor, com respeito, não seja algo árduo, pesado para nós, mas algo suave, por mais difícil que seja, suave, para levarmos à frente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da salvação e a esperança, amados, no retorno do Senhor. Amém. Não cantamos o hino de... vamos agora, amados, à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a graça para sempre. Amém. Amado e bondoso Pai Celestial, queremos agradecer a Ti, Pai, por esta oportunidade de irmos dignamente à frente, saber perdoar e sermos perdoados, pela graça maravilhosa da palavra, pela graça maravilhosa da comunhão que podemos ter neste momento, mesmo sendo por uma transmissão, mas unidos, Pai, como filhos de Deus, testemunhas vivas sobre essa terra, para poder ajudar a todos aqueles que estão à frente, Pai. A dúvida, como está na palavra de hoje, traz desânimo, traz insegurança. O contrário, Pai, do que o Senhor nos ensina, o amor, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, a alegria que temos que ter, pela benção do Senhor tem nos dado esta vida, Pai, um seguimento e um futuro, do qual esse está em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ilumine, nos dê força, Pai, e segurança, não dúvida, mas segurança. E isso, amado Pai, pedimos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos os nossos irmãos, abençoe as oferendas feitas pelos seus filhos com muito amor, nos trabalhos, assim como é realizado hoje pelos irmãozinhos nessa transmissão. No amor, na dedicação que eles têm por doar o seu dia neste momento para o trabalho em sua casa. Amado Pai, a oferenda financeira também necessária para a manutenção de sua casa. E sabemos que essas são administradas por mãos limpas e revertidas em benção. Tudo isso pedimos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja para todos vós para sempre. Amém. Amados irmãos, quero agradecer a todos também aqui presente pelo trabalho que está sendo realizado. Quero desejar a todos vocês um abençoado domingo e até sempre.